E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que os senhoritos e as senhoritas estão? Eu espero que muito bem, aí diga-se de passagem, etc e tudo mais e tudo menos. Não, brincadeira. Enfim, gente, então o tema de hoje será sobre política de fronteiras abertas, né? Porque eu sou muito contra isso, né? Uma política de fronteiras abertas, multiculturalismo, porque eu acho que isso vai muito ao contrário, né? Isso daí não vai de encontro com o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 11, versículo 9, né? Que eu já tô cansado de repetir aqui, né? Eu acho que eu já falei mais de 1 trilhão de vezes, né, sobre isso, mas enfim, né, sem mais enrolações, sem mais delongas, bora para as explicações e os textos adicionais. Política de fronteiras abertas, né, capítulo 1. Soberania nacional e ordem. Conservadores dão muito valor ao Estado forte. Tá. Lei e ordem, autoridade do governo sobre o seu território. É o Estado forte, mas não o Estado interventor, né? Pelo amor de Deus. Então a ideia é, se qualquer pessoa entra sem controle, o país perde o domínio sobre quem está dentro dele. Ele atinge princípios centrais do conservadorismo, respeito às regras, respeito ao Estado, controle territorial, preservação da ordem social. Segurança não é só terrorismo, é segurança no sentido geral. Que também no Brasil, né, infelizmente a gente sofre muito com narcoterrorismo também, né? Não é à toa que houve essa mega operação aí no Rio de Janeiro, né? Mas enfim. Controle de criminosos, combate ao tráfico humano, combate de cartéis e milícias, controle sanitário e identificação de quem entra. A visão conservadora é: primeiro garantimos a segurança da nossa população, depois acolhemos quem precisa, mas com regras, exatamente, né? Economia e mercado de trabalho. Conservadores costumam enxergar risco em imigração descontrolada porque pode pressionar salários para baixo, tipo, né? Encarecer o salário e tudo mais, né? Pode aumentar a informalidade. Se bem que no Brasil seria muito bom, sei lá, questão de terceirização de serviço é um pouco mais valorizado, o MEI, né? Os MEIs aí que esse pinguço, esse canalha aí do Lula ficou falando, né? Do Lula, ele falou, eles querem colocar o MEI como se fosse emprego. Não, desculpa o termo, tá, gente? Vou falar um palavrão, né? O MEI não é emprego, não, é o seu rabo que é um emprego, né? Enfim. Pode sobrecarregar serviços públicos. Pode gerar concorrência desigual com trabalhadores nacionais. Exatamente, né? E boa parte aí das pessoas que vivem na zona do UE, né? Acho que vocês sabem, né? O velho continente aí, o UE, né? U e o E, né? A maioria dos cidadãos, eles falam que eles não vêem um bom acordo entre a UE e o Mercosul, né? O Mercosul aqui que o Brasil faz parte, porque eles falam justamente isso, né? Que vai ter concorrência desleal e desigual, né? Entre os agrônomos do Mercosul e os agrônomos do velho continente, né? Muitos deles estão falando sobre isso. Enfim, mesmo onde a imigração ajuda a economia, conservadores geralmente defendem entrada controlada com critérios com integração planejada. Com integração planejada seria o assimilacionismo, né? Que também é algo que eu defendo muito aqui. Não simplesmente entrar. Cultura, identidade e coesão social. Conservadorismo valoriza a tradição, identidade nacional, continuidade cultural, valores históricos do país. Medo comum, imigração massiva e descontrolada, choque cultural, dificuldade de integração. Sim. Não é necessariamente contra imigrantes, mas é contra os fluxos grandes e sem controles, que dificultam a integração e podem gerar conflitos sociais. É exatamente isso, mano, no Brasil, né? A gente é meio que trimatricial, né? A gente tem os lusitanos, bom, primeiramente muita gente tem os tupis, né? Os tupis, sobretudo os tupinambás, tupiniquins e os tamoios, né? Os lusitanos, e depois a parte dos negros, né? Veio aí na escravidão, que eu acho que é mais do Congo, né? Então nós somos trimatricial, mas foi uma coisa, né, um processo que foi passado, né, não foi uma coisa assim, tipo, do dia pra noite, né. Os índios estavam aqui, né, sabiam vir, né, sem nada, né, os portugueses vieram com caravela e, consequentemente, vamos dizer assim, entre aspas, né, os escravos dependeram das caravelas dos lusitanos para cruzar o oceano, né, então, né, só assim, entre aspas, né, porque obviamente que eles não queriam vir para cá, né, alguns, né. Outros sugerem outras abordagens, né, que fala que lá onde eles estavam, a escravidão tribal era trocentas vezes pior do que a escravidão transatlântica, né? Mas enfim, né, nada justifica uma coisa, né? Nada justifica uma escravidão, né? Nem uma escravidão leve, nem uma escravidão pesada, né? O bom seria se não houvesse escravidão, né? Mas enfim, né? Legalidade e respeito às regras. Outra coisa importante para os conservadores.
Quem faz tudo certinho se sente injustiçado quando quem entra ilegalmente ganha vantagem. É óbvio, né, mano? Acho que, tipo assim, no tempo da Dilma, acho que a Dilma tava dando até, é, tipo, emprego bom pra haitiano e daí, tipo, meme, né? Vocês aí, otários, estão estudando pra passar no Enem, a gente tá conseguindo emprego de graça, né? Outra coisa também muito ruim foi com programas mais médicos aí que esse desgoverno, essa desgrama desse Lula fez, né? E tá voltando a fazer nesse ano, né? Com aquele outro porcaria do Padilha, né? E sei lá, e quando acabou com os mais médicos, no outro dia todos os médicos brasileiros, nascidos aqui, né? Brasileiros natos, né? Preencheram a vaga, preencheram o revalida e já foi preenchida a vaga. Acho que menos de um mês, né? Todas as vagas dos médicos cubanos já foram preenchidas, né? Isso ninguém quer falar, né? Enfim, então a lógica é entrar legal ok, entrar legal não. Conservadores não defendem zero imigração. É importante dizer, o conservadorismo tradicional defende imigração controlada, com regras claras, com responsabilidade, com integração real, não ao deixa eu ver, o gabinete do nananana, né? Não o, deixa eu ver, o nananana, de nananana, o, né? É o estrangeiro, mas é preferência por ordem em vez de causa. Obviamente, mano, quem trabalha no caos, eu acho que vocês sabem quem é, né? Resumão simples, a maioria dos conservadores é contra a política de fronteiras abertas porque acredita que isso enfraquece a soberania, ameaça a segurança, pressiona a economia, desorganiza o país, dificulta a integração cultural, fere o princípio da legalidade, sim. Conservadorismo igual liberdade com responsabilidade, mas sempre com a ordem e o controle, sim. Eu concordo, gente, é exatamente isso, né? Agora vamos lá, por que muitos consideram fronteiras abertas ruins? Tá bom, de novo, né? Perda de controle de soberania, sem controle de entrada, o Estado não sabe quem entra, perde a capacidade de fiscalizar, enfraquece a autonomia nacional. E tipo assim, eu acho que talvez umas pessoas, pô, tipo assim, não sei se em caso, né, de campo de refugiado, né? Tipo, você vê o que a pessoa tem, né? Aí você fazer uma triagem, aí sim a pessoa pode entrar, né? Ter um pouco mais da liberdade, né? De entrar, de vir, né? Então, também tem isso, né, de países que, né, infelizmente tem um histórico de terrorismo muito grande, né, se bem que o Brasil já sofre muito, né, com narcoterrorismo aí de 88, que, né, enfim, basta vocês verem o que aconteceu na Serra da Misericórdia aí no Rio de Janeiro, né, essa mega operação, então também, infelizmente, a gente já sofre disso, né. Enfim, conservadores, férem o princípio básico, nação forte, fronteiras fortes, estados no comando, ok. Risco à segurança, sem controle. Criminosos e terroristas podem se infiltrar, tráfico humano aumenta, organizações legais se aproveitam, é difícil identificar pessoas, óbvio, né? Não significa que o imigrante seja bandido, mas fluxos controlados criam brechas reais, sim. Impacto econômico e social. Imigração massiva e sem controle pode... Tá, isso daqui eu já tinha lido, né? Acho que não vou ler de novo. Integração fica difícil. Quanto maior desordenada, né? Na entrada, mais difícil de integrar, mais guetos se formam, mais conflitos culturais surgem. Aumenta a tensão social. Não é diversidade, é por causa do problema, a falta de integração organizada. Cultura nacional pode se fragmentar, conservador, tá? Isso daqui eu acho que eu já tinha lido, né? Coesão cultural, não sei o que tá. Multiculturalismo mal aplicado gera o relativismo moral. A ideia de multiculturalismo pode virar. Tudo é válido, toda a prática cultural deve ser respeitada, mesmo quando entra em choque com leis do país, direitos humanos e valores básicos de sociedade. Os valores básicos da sociedade, valores da cultura ocidental, do mundo ocidental, etc. Exemplos discutidos no mundo: práticas religiosas que entram em conflito com leis locais, defesa de costumes que ferem direitos. Tá. Ok, então já entendi. Importante. Conservadores geralmente não são contra a imigração, são contra a imigração descontrolada, fronteiras abertas, multiculturalismo radical sem integração. Defende imigração legal, seletiva e organizada com critérios, com integração real, com respeitos às leis dos países que recebe. Tá, existe um lado positivo na imigração na diversidade. Sim, mesmo conservadores sérios reconhecem que imigrantes trabalham duro, ajudam na economia, trazem inovação, contribui culturalmente. Você pode escolher pessoas qualificadas também, né, para te ajudar. Contribui culturalmente, enriquece a sociedade. O ponto não é imigração nenhum, o ponto é imigração sem controle, multiculturalismo, sem valores comuns, igual ao caos. Resumão direto. Fronteiras abertas e multiculturalismo são vistos como ruins porque podem enfraquecer o Estado, aumentar a insegurança, prejudicar a economia dos mais pobres, dificultar a integração, causar conflitos culturais, fragmentar a identidade nacional, ok? Conservadorismo prefere ordem, responsabilidade, integração real e não bagunça. E sei lá, mano, tipo assim, eu acho que também tem um lado, né, aqui no Brasil, não sei deles querer fazer isso pra imputar,
nessa ideologia do Kalergi também, na ideologia kalergista, né? E isso também eu acho muito ruim, né? Porque, enfim, né, por N fatores que eu já preguei, né? Já expliquei aí. E basicamente é isso, né? E basicamente a gente não precisa disso, né? A gente sempre foi um povo muito ordeiro, né? Muito ordeiro, muito respeitoso, muito conservador, muito tradicionalista, então eu acho que é isso aí. Enfim, gente, fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, fui, tchau.